Na tela da PUC TV e TV Horizonte está começando mais uma edição do Revista. O Oscar de 2015 foi marcado pela indicação de filmes que fogem um pouco do padrão hollywoodiano. Longas como Birdman, Boyhood, Whiplash e O Grande Hotel Budapeste ganharam destaque no universo do cinema e levaram muitas estatuetas para casa. Live from the Dolby Theater at Hollywood and Highland, it's the Oscars. Ladies and gentlemen, please welcome your host, Neil Patrick Harris. Há quase 90 anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos promove uma das premiações mais importantes do mundo do cinema, o Oscar. Assim como nas edições anteriores, o Oscar de 2015 também gerou muita repercussão. Eu acho que eles esnobaram dois filmes, o Gone Girl, que é o Garoto Exemplar, e o Interestelar, que são dois filmes muito bons, a fotografia dos dois filmes é sensacional, o Gone Girl principalmente, e eu acho que foi, os dois mais injustiçados foram os dois. O resto eu acho que foi condizente. Assim. Como sempre, eles tiram alguns filmes e colocam outros que não são justificáveis. Por exemplo, Interestelar, do Christopher Nolan, foi um roteiro excelente. Com certeza ele teve que estudar muito, porque tem muita física, muita coisa. E não entrou para melhor roteiro original. Eu gostei bastante. Muita gente dizia que Boyhood ou Sniper Americano ia ganhar, mas Birdman era o meu favorito, então eu fui bem contemplado. O que eu mais gostei foi o discurso da Julianne Moore. Eu achei... Não, foi muito bonito, eu chorei nessa parte. E eu achei muito justo ela ter ganhado como melhor atriz. Ela, nos outros anos também, ela sempre mereceu ganhar e ela não tinha nenhum Oscar ainda. Aproveitando o clima que ficou aí com a repercussão do Oscar, na nossa entrevista de estúdio, nós vamos conversar um pouco sobre a premiação e também sobre a produção de filmes brasileiros. As obras nacionais têm como referência vários elementos do cinema mundial, mas elas se diferenciam em muitos aspectos. Estou aqui com Cláudio Costa Val, que é músico e diretor de cinema e é o nosso convidado de hoje. Cláudio, muito obrigado por participar aqui com a gente no Revista. Todo ano a gente vê que premiações como essa da Academia geram muitos comentários. Qual a sua avaliação sobre os vencedores dos filmes, né, nas melhores categorias? Você acha que está faltando inovação? Eu acho que a questão da celebração do Oscar, o Oscar como um evento, ele atende a algumas coisas muito específicas da indústria, né? O Oscar vende pessoas e ou produtos. Então a gente vê que cada época, cada ano, há alguma coisa que é colocada em ênfase e tal, a gente percebe algumas questões que são meio condicionadas em função de vontades específicas da indústria e tal. Esse ano a gente viu algumas coisas que, se por um lado pareceu que era algo, digamos, inovador, logo depois houve a negação dessa inovação. O fato de ser indicado alguns filmes, de terem sido indicados alguns filmes que tem aquela cara de filme independente, como o caso de Whiplash, por exemplo, foi interessante, mas ao mesmo tempo acaba que se ignorou, por exemplo, Boyhood, né? Um filme que foi ignorado e que o projeto era muito interessante. Imagina você filmar uma obra durante 12 anos, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que apontou um caminho, por outro lado também houve uma afirmação do que já era esperado, né? O Oscar, a quantidade de Oscar que Birdman, por exemplo, ganhou,
Era uma coisa que, assim, é um filme que você vê que o Inharrito fez muito aquilo que espera que Hollywood premie, entende? Há uma certa ousadia na sua feitura, mas ao mesmo tempo não propõe uma nova discussão em cima de um assunto, alguma coisa assim, né? Então teve esse paradoxo, né? Que as duas coisas, embora apontou para um lado, mas logo depois desapontou, entendeu? Entendi. Então, no caso, qual que é a sua avaliação desses filmes aí que foram, desses filmes mais alternativos indicados? Curiosamente, são os que eu achei mais interessantes, né? O Whiplash eu achei um filme muito legal. Você vê que é um filme que tem uma pegada de cinema independente, indie, como se fala, né? Parece que a produção dele consumiu 3 milhões de dólares. Isso, pra gente, é muito dinheiro, mas em termos de Hollywood, né, e tal, Não é quase nada, é né? uma ninharia. Tem uma pegada, né, que aponta para esse caminho, que é um filme que você vê que foi feito com modestamente, mas muito bem feito. Você vê Boyhood é um projeto muito inovador, muito legal, né? Assim, eu acho que é interessante, é um projeto muito de pesquisa, né, do passar do tempo e trabalhar isso dialogando muito com a realidade, né, essa temporalidade cinematográfica e a temporalidade real, o passar do tempo. Então, quer dizer, eu acho que foi muito interessante e pode ter alguns ecos, assim, né? Agora, a gente vê, né, Sniper, por exemplo, é um filme Clint Eastwood. Clint Eastwood é sempre muito bom, é um diretor muito seguro. Eu acho que talvez um dos maiores em atividade, em nível mundial mesmo. Um filme muito bem feito, um bom filme até, né? Tem algumas questões um pouco fanistas em alguns momentos e tal, como a gente espera que seja, né? Mas feito com a mão muito segura, e um filme bom, realmente eu achei muito bom. Birdman eu achei um filme tecnicamente ousado, você fazer muito em planos sequências, o filme inteiro, um colado no outro. É claro que está maquiado ali o corte e tal e coisa. Tecnicamente ele foi muito bem feito, muito arrojado, mas eu percebi uma falta de conexão desse arrojamento com o drama. É um filme que, em determinado momento, fica chato. Com certeza. Porque fica muito pirotécnico, né? Aquela coisa da técnica que evolui, a câmera evolui muito assintosamente e tal coisa. É interessante para quem vê, mas lá com meia hora disso, já cansou. Porque não tem uma conexão direta com o drama. Aí você pergunta, o porquê do plano de sequência? Será que a história pedia isso? Então, quer dizer, é claro que é uma mediação estética do diretor e tal, mas o discurso me parecia um pouco ultrapassado em algumas coisas e tal, então fica um pouco chato, assim. Você acha que os filmes brasileiros, quais que são os aspectos mais marcantes das produções que são feitas aqui? Né? Você acha que tem algo que precisa inovar mais? Eu acho que a gente padece daquela eterna questão que hoje diz respeito muito à distribuição, à veiculação, né? O cinema brasileiro, na última década aí, nesse século mais especificamente, cresceu muito em quantidade, em qualidade. Hoje há filmes que são excepcionalmente bem feitos, né? Atores que, assim, muito bem adequados nos seus papéis, diretores muito seguros, fotografias muito primorosas. A gente padece daquele, né, da questão da Globo Filmes, que ocupa 90% das telas destinadas ao filme nacional. E você vê que tem um padrãozinho, assim, aquele filme meio besterol, sabe? Aquela comédia que não evolui para algo mais do que a própria gag, a própria piada. Não vai muito além disso. E esse panorama, esse efeito Globo Filmes, impede que os diretores independentes, os produtores independentes, consigam alojar os seus filmes nas telas, né, cara? Existe o MST, né? O movimento do sem tela, né? Aquela coisa assim. O sujeito faz o filme e às vezes não tem onde exibir. Então esse é um problema que a gente vê que é crônico. Entendi. E que tem acentuado na medida em que o cinema brasileiro aumentou em quantidade e em qualidade. Tem mais filmes sem tela hoje do que uma década atrás, por exemplo. Agora, traçando aqui, pegando um pouco Minas Gerais, você acha que as produções mineiras têm tido destaque no cenário nacional? O que elas têm para oferecer para os filmes aí que são feitos no Brasil? Eu acho que tem tido pouco. Acho que tem, assim, a gente vê que tem alguns realizadores, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que tem um cinema, que tem feito bom cinema hoje, mas que
padecem desse problema de distribuição, de veiculação. Às vezes a maior parte das obras fica relegada a festivais. Festival supre uma partezinha dessa demanda, né? Alguns filmes fazem carreiras muito premiadas, né, em festivais e não ocupam as telas. Então eu acho que isso é verdade mesmo. Alguns elementos de estímulo à produção, né, alguns mecanismos, melhor dizendo, que vêm sido desenvolvidos para que se dê uma alavancada nessa questão da produção, mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que ainda é incipiente, assim, se a gente for pensar em termos da quantidade de realizador e da quantidade de novos realizadores, né? Um fenômeno que a gente vê hoje muito no cinema brasileiro. Eu acho que não é só no cinema brasileiro, não, vou corrigir. No cinema mundial, de maneira geral. Né? Assim, jovens realizadores. A gente vê hoje, quem fica mais ligado em festivais e em mostra, vê que a quantidade, da maioria dos filmes que são exibidos hoje em mostras e festivais nacionais, internacionais, boa parte dos filmes são ocupados por jovens realizadores, que vieram agora com esse advento pós-película, que estão filmando hoje em DSLR, em outros formatos, né, digitais, que viabilizam o custo, que diminuem a equipe na produção. Então esse é um fenômeno muito real. E isso, ou seja, é claro que isso aumenta em quantidade, mas também às vezes o nível cai também, né? Uhum. Porque começa a se filmar massivamente, muita coisa boa é feita, mas também muita coisa ruim, né? Com certeza. Mas aí é separar joio do trigo. De maneira muito geral, a gente vê que a produção tem sido feita, alguns diretores têm começado a despontar, além de alguns mais antigos, né, que já têm uma carreira mais consolidada e tal, mas eu acho que ainda falta espaço para distribuir, falta atingirem um grande público mesmo, né? Então, digamos que é um longo caminho ainda para ser seguido, né, Cláudio? Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Revista. Muito obrigado por poder estar aqui conosco para poder ajudar a gente a conhecer e entender um pouco mais sobre o cinema. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado. Se você está procurando por um programa diferente neste final de semana, o Festival do Japão em Minas chega a BH com diferentes aspectos da cultura oriental. O Encontro de Culturas no Festival do Japão em Minas, que já está na 4ª edição, tem várias atrações para todas as idades. Workshops, oficinas, palestras e apresentações de danças tradicionais estão na programação. Entre os destaques, a cerimônia do chá, uma manifestação cultural que une várias tradições do país. Além dela, os concursos de cosplay e o de Miss Nikkei Minas Gerais 2015. O festival acontece no Expo Minas nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. Os ingressos custam R$ 12,00 a inteira e são vendidos no local. Mais informações no site festivaldojapãominas.com.br. O Revista vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere uma reportagem especial sobre violência doméstica. Saiba como denunciar e se proteger. Veja ainda o passo a passo para customizar camisetas. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco.